Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, capítulo 4. Chegamos agora ao capítulo 4 de 1 João, epístola que estamos refletindo cada manhã, sempre que possível. Tenha fé que uma hora vamos terminar. Acho que você se lembra do Salmo 119. Então, se Deus permitir, vamos continuar e encerrar 1 João capítulo 4. Estamos meditando sobre o tema Igreja que Ama. 1 João capítulo 4, a partir do verso de número 1. 1 João 4, a partir do verso 1, diz assim: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo ou em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esta manhã em que o Senhor, mais uma vez, por graça e pelo Teu Espírito aqui, nos reúne como Tua igreja, a igreja de Cristo. E pedimos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor que já recebeu nossas orações, ouviu os nossos louvores, se digne de mais uma vez falar conosco por meio da Tua palavra e pela ministração do Teu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. É a nossa oração para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nem tudo que reluz é ouro. Você concorda? Assim como nem tudo que reluz é ouro, nem todo mundo que fala de Deus é da parte de Deus, vem de Deus e nos traz uma mensagem que procede do Espírito de Deus. Porque assim como o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está em nós, há outros espíritos que estão no mundo. É por isso que o João vai dizer aos leitores do seu tempo, já no verso de número 1, Amados, não acrediteis, ou não deis crédito em qualquer espírito, mas avaliai, testai, discernir se os espíritos vêm de Deus. Parece que haviam ali irmãos que se maravilhavam, que davam crédito a qualquer mensagem que lhes parecia divinamente, espiritualmente inspirada, sem avaliar criteriosamente, sem testar, provar, sem discernir se aquela mensagem que aparentemente era inspirada era de fato proveniente do Espírito de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus, mas simplesmente as recebiam. Eu mesmo conheci pessoas que estavam na igreja, tiveram contato com o Evangelho da salvação de Cristo, mas se deixaram atrair, se enredar
por propostas de espiritualidades estranhas ao Evangelho, estranhas à fé cristã, estranhas ao próprio Jesus, e o fim nunca é bom. Agora, se João diz aos seus leitores para avaliar, para discernirem criteriosamente, é porque os tais tinham recebido da parte de Deus condições para isso. Condições para não serem enganados, mas para discernirem. Opa, isso vem de Deus. Ou não. Isso aí parece, mas não é. Por causa disso, por causa daquilo. E conosco não é diferente. Por isso, quais são essas condições que recebemos da parte de Deus e que nos capacita a discernirmos? Porque podemos discernir os espíritos e assim não sermos enganados. Bom, primeiro, porque nós conhecemos o Senhor. E conhecemos a palavra do Senhor. Nós sabemos o que Ele diz. Nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos o que está em harmonia com Ele. O John Bunyan, no seu livro O Peregrino, ele vai dizer assim, que nós sabemos se um pensamento que está na nossa mente é bom ou não, se esse pensamento está em harmonia, está em consonância com a palavra revelada de Deus. Então, como você sabe se isso que está passando aí na sua cabeça é bom ou é ruim? É um pensamento bom ou é um pensamento ruim? Se isso que está na sua cabeça está de acordo com a palavra de Deus, com a verdade, com aquilo que o Senhor nos revelou. Foi assim que João disse que eles poderiam avaliar e não serem enganados. Verso de número 2, assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E parece que tinha ali um pessoal que estava afirmando que Jesus não tinha encarnado, que Jesus não tinha vindo em carne, que Jesus não teria sido de fato um homem de carne e osso. E isso comprometia completamente o plano de salvação de Deus, que exigia um homem de carne e osso, porém sem pecado, para ser o nosso novo representante, o nosso Salvador, o iniciador de uma nova raça, dos filhos de Deus. Se não se cresce nisso, se não se crê nisso, que Jesus encarnou e ali foi o nosso representante, e se ofereceu como sacrifício na cruz, e aquele sacrifício foi real, então nós vamos passar a acreditar em qualquer outra coisa para a nossa salvação, em conhecimento, em ascendência, em qualquer outra coisa, mas não em Cristo Jesus, o Filho de Deus que encarnou, assumiu o nosso lugar e morreu em nosso favor. Por isso que o João, lá no seu Evangelho, ele afirmou claramente, João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, foi real. Ele encarnou, viveu entre nós. E aqui ele reforça o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Então, por meio dessa verdade, dessa proposição objetiva, é que eles poderiam, então, avaliar os Espíritos. E as mensagens que eles estavam trazendo naquele tempo. Era conhecendo essa verdade acerca do Senhor, que não seriam enganados acerca do Senhor, e hoje não é diferente. Não é conhecendo as inúmeras mentiras, os inúmeros erros,
que vamos identificar a verdade. Mas é conhecendo a verdade que vamos identificar qualquer erro. Não é nos aprofundando nos mistérios de Satanás que não vamos ser enganados por ele. Mas é nos aprofundando no conhecimento de Cristo Jesus que não vamos ser enganados a respeito de Cristo Jesus. Porque quanto mais conhecemos de uma pessoa, menor a chance de sermos enganados a respeito dela. É como aconteceu recentemente, numa casa, tocou o telefone, a mãe atendeu, e do outro lado uma voz, ô mãe, eu... E antes de se completar a frase, a mãe desligou. Porque sabia que não era o filho. Até porque o seu filho nunca a chama de ô mãe. Sempre a chama de mamãe. É conhecendo bem uma pessoa que não seremos enganados a respeito dela. Por isso que o profeta nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Há mais de Cristo que podemos e precisamos conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Por que podemos discernir as mensagens, as mentalidades, os espíritos? Porque nós recebemos do próprio Espírito de Deus, nós temos o Espírito da verdade habitando em nós, o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. Jesus nos falou a respeito do Espírito, ele vai dizer em João 15:17, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós, o Espírito Santo que estava em Cristo e, portanto, habitando entre os discípulos, mas que depois, no dia do Pentecostes, seria derramado sobre os discípulos e passaria a habitar neles. Em João 16:13, Jesus ainda vai dizer, quando, porém, vier o Espírito da verdade, e ele já veio, ele vos conduzirá a toda a verdade. E aqui o João reforça isso, dizendo, filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós, o Espírito Santo da verdade, é maior do que aquele que está no mundo. O espírito do anticristo ou qualquer outro. Então, o Espírito Santo está em nós. De modo que, quando estamos diante da verdade, ele testifica. É verdade. O Espírito Santo aí em você. Ele testifica no seu coração. Agora, quando nós estamos diante do erro, acende o alarme. Nem sempre nós conseguimos explicar o que está errado, mas nós sabemos. E então ele nos toma pela mão e nos guia a toda a verdade que é Jesus. Eu mesmo, na minha juventude, confesso que fui assediado por uma seita e confesso a você que os argumentos eram muito convincentes. Eu balancei. Mas eu sabia que alguma coisa não era isso. Não é verdade. Mas foi uma luta. Foi uma grande luta. Até que um dia o Espírito me guiou a um texto da palavra e o iluminou.
E aí eu fui liberta. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha oração é que quando você precisar, você receba da mesma graça. Deus também tenha misericórdia de você e que o Espírito Santo continue nos guiando a toda a verdade. O Espírito Santo te tome pela mão e te diga assim: você quer conhecer a verdade? Eu vou te conduzir a ela. Ela tem nome, se chama Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. E por que nós temos capacidade que vem de Deus, para não sermos enganados? Porque nós somos do Senhor. Quarta-feira nós estávamos falando sobre vida financeira. E teve um momento da mensagem que eu falei assim, que tudo pertence a Deus, nada que está nas nossas mãos hoje é de fato nosso. Mas veio de Deus, é de Deus, e que está nas nossas mãos para administrarmos para Ele. E que o que de fato é nosso está guardado no céu. E quando disse isso, eu ouvi assim um sonoro amém. E eu confesso a você que eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso porque esse não é o tipo de mensagem hoje que é facilmente aceita. Dizer para você que o que está na tua mão não é teu. E que o que é teu está no céu, guardado em Cristo, e vai te ser entregue no dia de Cristo, e vai ser seu para sempre. Não é a mensagem que as pessoas querem ouvir. Mas o pessoal ali ouviu e disse amém. Eu fiquei surpreso. E por quê? Dizem amém, homologam o que ouviram, porque são o povo de Deus. E o povo de Deus reconhece a palavra de Deus. Sabe quando ouvem a sua palavra e a aprovam, a reconhecem como verdade e a homologam, dizem amém, é isso, é verdade. Veja como o João termina, capítulo 5, eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então é como se houvessem dois povos. Cada um com a sua linguagem, cada um com a sua cultura, cada um com a sua alma. Cada um com a sua mentalidade, de modo que quando um daqui fala, o outro daqui maneia a cabeça, não entende, não é a mesma língua. E quando um daqui fala, a mesma coisa. Isso acontece conosco. Quando alguém nos fala, mas não é a palavra de Deus, a gente estranha. Mas quando alguém fala e é a palavra de Deus, o Espírito testifica em nós e nós dizemos amém. Porque nós reconhecemos nessa palavra a voz do nosso bom pastor. A voz do nosso bom pastor. Não sei se você já viu esse vídeo, em que está lá um rebanho de ovelhas, aí pessoas se revezam em ir até elas e as chamarem, mas elas nem dão atenção, continuam pastando do mesmo jeito como estavam antes. Não dão atenção àquelas vozes que as chama, as tenta atrair até que chega um Senhor e as chama, e todas de uma vez vão até Ele. Porque reconhecem a voz do seu pastor.
É como Jesus disse a respeito das suas ovelhas, a respeito de mim e de você. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nem tudo que reluz é ouro, nem todo que fala da parte de Deus é de Deus, vem de Deus e nos traz uma mensagem procedente do Espírito de Deus. Mas nós somos de Deus. Aleluia. E que Ele continue nos dando essa graça de permanecermos nele e sermos guiados pelo Espírito dele, o Espírito da verdade, a toda a verdade em Cristo Jesus. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém.